eu queria saber a sua opinião a respeito dessa história do Willian e do Vitor Pereira. Porque, assim, Boa, a gente já entra no porque, time mesmo. porque muito se fala do Vitor Pereira ser o vilão, mas assim, Pra mim é um canalha. não, enfim, então, ó, que eu fui o cara que defendi ele aqui, hoje é um cara que não dá pra Hoje eu tô defender. de ressaca, viu? Põe água aí. Mas. Agora, tem uma coisa esquisita aí também, né, com o do Willian, porque não é possível, gente, que o cara toma uma dessa num um balão desse, cara. Tem que ser muito Como é que otário. você viu, exatamente? Como é que Sabe? você viu enfim, esse rolo que aconteceu? Eu queria só. Eu vou chegar no rolo, mas assim, eu não entendo a torcida do Corinthians, a maior parte do Corinthians, que eu tomei muito pau, porque eu me posicionei contra o Vitor Pereira desde antes de ele ser um canalha, como treinador, eu já era crítico a ele. Eu E também. teria mandado ele embora. E disse, posso falar isso agora, que agora é popular dizer, né? Mas eu fui muito xingado. Em dois momentos, além da questão do futebol em si, que eu achei que foi ruim o trabalho dele, em dois momentos, quando ele falou que queria ir pro Liverpool, mandava embora na hora. Não, Já era no não começo, saía do vestiário. foi no começo. Ali, então você vai agora, você pode ir agora. E quando ele meteu uma carteirada patética, você sabe quanto tem no banco, na carteira? Duas cenas absolutamente anticorintianas, ridículas, que o Corinthians passou um pano gigantesco. Mas a do Liverpool foi pior. Assim, eu tô aqui no programa, assim, e aí, Vitão, o que você acha? Eu tô aqui falando, mas eu queria estar na Jovem Pan, queria estar na Bandeirantes. Vai tomar no cu, então. Né, assim, é óbvio que o Liverpool livre, mas assim, totalmente fora de contexto, uma coisa absurdamente desrespeitosa. E ele é bem remunerado, né? E como treinador, vamos lá, o Corinthians perdeu todos os derbys, é inacreditável isso. Sendo que em 2 deles poupando o time, o que eu não respeito. O cara que acha normal poupar contra o Palmeiras, pra mim tem que apanhar na cara, quem defende isso aí. E outra, poupou contra o Palmeiras quando o Corinthians era o vice-líder e o Palmeiras o líder. Assim, não faz sentido nenhum que ele fez. Ele perdeu um mata-mata pro São Paulo, nós estamos em 2022. Não ganhou nenhum jogo do São Paulo também. Então, além de não ganhar do São Paulo, ele perdeu um mata-mata pro São Paulo. Nesse milênio, teve 10 mata-matas com o São Paulo. Tá 9-1 pro Corinthians porque ele perdeu, senão teria 10-0. O Corinthians ganhou todos os mata-matas. Ele foi o único treinador que conseguiu perder um mata-mata pro São Paulo. Verdade. Perdeu pro Palmeiras todos os jogos, que tem um valor em si. Conseguiu perder pro Once Caldas. Não ganhou do Always Red. Once Caldas não. Always Red, verdade. Red. Confundi, assim, que é um time ruim igual. E contra o Flamengo na Copa do Brasil, beleza, eu passo um pano, o Flamengo é melhor, foi pros pênaltis. Agora na Libertadores, o que ele fez, tinha que apanhar também. Vai apanhar, verdade. Ninguém lembra disso. Não, mas eu lembro. Vamos lá. Ele escalou Cantígio de volante, deixou o Fábio Santos no banco do Piton, botou o Roger Guedes no segundo tempo de centroavante e o Roberto na ponta porque não podia jogar junto. Ele fez tudo errado. Assim, ele é muito ruim. Na hora que saiu a escalação do jogo, 1 hora antes do jogo começar, eu falei, acabou, eu escrevi. O cara escalou Cantígio de volante para marcar o Arrascaeta e barrou o Fábio Santos, que tinha feito um gol 10 dias antes de cabeça no Mineirão, jogando muito mais que o Piton. Então, assim, se fizesse tudo certo, podia perder pro Flamengo, né? Agora, o que ele fez tudo errado. Eu quero só deixar claro que às vezes o negócio que eu falei para bater não é no sentido, não é bater literal, né? Não é, senão depois ainda vão ser presos. Mas assim, o que ele fez. E como 30% de aproveitamento em jogos fora de casa. O Corinthians não ganhou do Avaí, não ganhou do América Mineiro, não ganhava de ninguém. O aproveitamento do Corinthians dele é pior do que o do Corinthians do Mancini. E eu não tenho saudade nenhuma do Mancini. Mas ele, com um time melhor que o Silvinho, muito melhor que o do Silvinho, que foi um treinador que também teve que cair, não estou defendendo a não queda do Silvinho, ele ficou em 4º lugar, o Corinthians ficou em 5º com o Silvinho. É que ele conta a favor dele o fato dele ter... Demorou, mas ele achou o time, né? Pô, demorou pra cacete. Ele foi achar em outubro, setembro. Assim, ele demorou... Quantos anos ele demorou pra entender que o Corinthians precisa jogar com o volante? Ele jogava com Cantígio. Quanto tempo ele demorou pra entender que Yuri Alberto e Roger Guedes precisou o Willian sair para ele entender que podia jogar os dois juntos? Senão ele não tinha entendido isso. Precisou o Willian sair. Isso aí. O que ele tem de mérito, para mim? 2. Ele indicou 2 jogadores. Rafael Ramos, que é um dos piores laterais que eu vi jogar na minha vida. Eu falo uns 30 laterais ruins que eu vi. Ele é um dos piores da história do Corinthians. E um baita jogador que é o Fausto Vera. Então, isso tá na conta dele. E assim, o que ele tem de bom? Ele tem uma comunicação boa com a torcida. Apesar desses absurdos que eu falei do livro, porque assim, por mais absurdo que ele fosse, ele falava Corinthians, não sei o quê, e o Silvinho, que é criado na Zona Leste, não sabia falar com a torcida, então perdia, empatava, a torcida ficava do lado dele. Então ele tinha um dom de comunicação que não chega a ser o Abel Ferreira que fala assim, isso aqui é laranja. Você acha mesmo que ele tinha esse dom da comunicação? Cara, o resultado dele é péssimo. Fez bobagem, não ganhou de ninguém. Acho que a diretoria do Willian bancou.
Duílio bancou. E aí, aqui eu vou fazer um meia-culpa pelo meu parceiro, que pode parecer que não, mas o Neto influencia muita gente. Sim, lógico que vai ser. O Neto defendeu muito o Vitor Pereira. Eu sempre fiquei na contramão disso. Sim. Porque não é que, Nossa, é porque eu fazia o baita e você a gente brinca até, eu sou até meio alter ego do Neto, assim, em muitos momentos, porque a gente faz muita coisa junto. Só que eu tenho várias opiniões contrárias às dele. Lógico. E uma delas é essa sobre o Vitor Pereira. Eu sempre achei ele fraco. Como, por exemplo, ele achava que o Raul Gustavo, não só ele, o Veloso, os caras falavam bem. Eu sempre achei esse Raul Gustavo péssimo. Zagueiro sem qualidade. Né? Ele é estabanado, pifa a bola demais. Eu nunca gostei dele. Errava muito, falhava tanto muito. que também, então nós estamos juntos nessa, que tinha que jogar Balbuena e Gil, não Raul Gustavo. Então, aí depois ele encaixou. Eu acho que a necessidade acabou fazendo com que o time se encaixasse ali, colocou as peças e fluiu. Eu também acho que ele não fez o grande trabalho. Eu nem sei se ele é ruim técnico. Mas fala do rolo. Então, e aí, como é que você vê o rolo dessa transição? Durante 2-3 meses, a gente trabalhou com a notícia, não a gente, o mundo, né? Que cobre Corinthians, não era exclusividade de ninguém, a questão da sogra dele. Antes de falar a palavra sogra, já era de conhecimento de quem frequenta o meio que era a sogra. Falava, tem uma posição familiar. Sim. Aí a gente sogra tava com Alzheimer. Então, assim, você vai falar de Alzheimer, então assim, você respeita, né? Você fala questão familiar para não foi uma questão da pessoa. Lógico. E aí, meu pai tem Alzheimer. E aí eu fiquei na dúvida. Falei, bom, velho, não faz sentido nenhum renovar com o cara e não anunciar. Tem a final contra o Flamengo aí, vai ver que eles estão segurando para não vir esse assunto para focar no jogo, beleza. Então, quando acabar, vai falar que não vai ficar, senão falaria que vai ficar. Não tem sentido, porque assim, o Corinthians não está condicionando ganhar o título para ficar com o cara. A torcida que faz diferença no Corinthians não está cobrando a saída. É o contrário. Perde síndrome de Estocolmo. Fechado com o Vitor Pereira. Então, assim, não tinha motivo para não anunciar. Então, parecia mesmo que o cara estava vendo a situação, se queria ficar, não. E aí, ele foi canalha. Assim. Todos os erros do Corinthians administrativo, erro de contratação, insistir ou não com o cara, dá para falar de um monte de erro da gestão do Ilho, do Roberto de Andrade, de contratação, o caso do Paulinho da Tausa, que é bizarro. Bizarro. Tem várias coisas a gente falar aqui. A demora para trazer, como 6 meses, eu não aguentava mais falar lá no UOL. Vai vir Diego Costa, Cavani, o Soares e não vinha ninguém. Verdade. E aí demorou para contratar. O erro absurdo, isso eu cobrei em dezembro. O Ederson não é o Roberto Belangeiro, não é o Birubiru, mas não tem volante. O cara tá jogando bem no Fortaleza. Se você não serve, por que serve o Bruno Melo, que veio do Fortaleza também jogando menos? E aí mandou o cara embora pra ficar com Xavier e Rony. Assim, alguns erros bizarros que o Corinthians fez, mas no caso do Vitor Pereira, não. O que ele foi canalha, porque assim, e o texto dele acabou com ele. Porque ele podia até o último momento falar assim, olha, eu não falei isso, vazaram coisa errada, o Corinthians mentiu. Ele postou do próprio punho no Instagram dele, dizendo por único motivo familiar. Então, assim, não é nem assim... Pô, e aí dizem que ele nem embora foi. Não, foi pra Bahia, né? Que ele pra foi Bahia, pra Bahia dar um rolezinho. Depois tava em Paraty. Depois foi pra Paraty. Isso assim, e aí vai trazer a véia, parece. Se você faz uma Se é que ela tá com Alzheimer. Nem sei.